Olá, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma reflexão ao seu coração e também uma resposta para muitas perguntas que certamente você já se fez a si mesmo e já deve ter se perguntado: nossa, como o ser humano é ruim, como o ser humano é mau, como o ser humano é cruel. E de fato, o fato de muitas pessoas não vigiarem, o diabo usa elas. Mas você vai perceber que não é a pessoa em si, até porque alguém sã consciência, ou alguém que é dominado pelo Espírito de Deus, eu preciso que você entenda isso. O Espírito Santo de Deus jamais vai induzir alguém ao erro, ou seja, alguém que tem o Espírito de Deus, esse alguém não vai cometê-la tamanha atrocidade, tamanha crueldade ou barbaridade como a gente vê muitas pessoas fazendo, inclusive muitos evangélicos. Ou seja, você vai perceber aqui que o erro que a gente percebe dentro e fora do evangelho não é o Espírito de Deus que está nessas pessoas, independente se é crente ou não, mas é um espírito da parte de Satanás que nelas atua. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Romanos capítulo 7, versículo 18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Veja que o Espírito de Deus foi muito preciso na boca do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta aos Romanos. Porque eu sei que em mim, está falando da pessoa física, da pessoa natural, da pessoa humana, para que deixe bem claro, em mim, isto é, na minha carne, repito, na pessoa física, não habita bem algum. Ou seja, no que se trata do ser humano, humanamente falando, não há nada de bom, humanamente falando, no ser humano. Aí ele continua dizendo assim: pois o querer o bem está em mim, ou seja, eu até tenho vontade de fazer o que é bom, de fazer o que é certo, não porém efetuá-lo. Ele está dizendo: eu até tenho vontade de fazer as coisas certas, eu até tenho vontade de andar no caminho certo, eu até desejo fazer ou falar o que é certo, porque o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Certa ocasião o próprio Cristo disse que Ele é quem efetua tudo em todos, tanto o querer como o realizar. Então o bem não procede do ser humano, fisicamente falando em si. Alguém só pode fazer o bem quando o Espírito de Deus está sobre aquele alguém. Porque quando o Espírito de Deus repousa sobre alguém, por sua vez, aquele alguém vai falar e fazer o que é correto, porque não é aquele alguém em si, mas é o Espírito de Deus através daquela pessoa. Mas por outro lado, como diz aqui o apóstolo Paulo, quando alguém fala o que é ruim ou faz o que é errado, não é a pessoa em si, mas é o espírito da parte de Satanás que está nela. Às vezes a pessoa até quer fazer o bem, como diz aqui: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Ou seja, quando alguém fala ou faz o que é errado, não é a pessoa, mas é porque ela está sendo escravizada pelo pecado. É um espírito da parte de Satanás que está naquela pessoa. Por isso ela não consegue falar o que é certo, como também fazer o que é certo. A pessoa não consegue, porque é o espírito da parte de Satanás que está sobre ela. Olha a seguir para você entender no versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, veja, mas se eu faço o que não quero, é o que muita gente faz. Às vezes a pessoa nem quer fazer, mas acaba sendo induzida a cometer erros. Não que não sejamos falhos, ela acaba sendo induzida a falar o que não deve, a fazer o que não deve. Muitas pessoas, a maioria ou quase, não todos, mas quase todos, são induzidos ao erro, faz o que não quer. Ele diz: já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Está muito claro, Romanos 7:20, mas se eu faço o que não quero, e é o que a maioria faz, isso seja evangélico, católico, quem quer que seja, se eu faço o que não quero,
Muitas pessoas até querem fazer o bem, até quer andar no caminho certo, até quer fazer a coisa certa e acaba agindo de maneira contrária, fazendo aquilo que não quer fazer, como diz aqui a palavra. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço. Se eu faço, para deixar bem claro, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, quando alguém fala ou faz ou age de maneira errada, pecando, cometendo determinados erros grotescos que não deveria, independente se é católico, crente ou quem quer que seja, não é a pessoa em si, mas é o pecado que está nela, é um espírito de pecado que induz aquela pessoa a continuar errando, que induz aquela pessoa a continuar falando que não deve, que induz aquela pessoa a continuar no erro, a continuar rebelde, ignorante. É um espírito da parte de Satanás que habita ou que atua naquela pessoa, induzindo ela a cometer erros. Muita gente pensa assim, é que fulano não presta, é que fulano não vale nada, mas a Bíblia ensina o contrário, e eu fico com a Bíblia, não sei você. A Bíblia deixa bem claro, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o mal ou o pecado que habita em mim. Então não é a pessoa em si, mas o pecado que está nela, o espírito de pecado que sobre ela repousa, ou que sobre ela induz em ela. Você deve concordar comigo que o Espírito de Deus não induz ninguém ao erro, a fazer nada de errado. O Espírito de Deus nos ensina o que é certo. Mas o espírito do mundo, de Satanás, de escravidão, vai sempre induzir ao erro. Então, se tem alguém errando, andando errado, se envolvendo com coisas erradas, se tem alguma pessoa, quem quer que seja, mentindo, se prostituindo, o que quer que seja, andando de maneira errada, se é crente, católico, quer que seja, não é o Espírito de Deus que está nessa pessoa. Isso seja, como falei, evangélico, católico, pregador, seja membro, seja obreiro, seja padre, seja papa, apóstolo, bispo, cardeal, quem quer que seja, se está andando errado, não é o Espírito de Deus que está nessa pessoa, mas é um espírito da parte de Satanás que está sobre este alguém e está induzindo esta pessoa a errar. O Espírito de Deus não induz ninguém a errar. O Espírito de Deus nos liberta do erro. Então, se tem alguém andando errado, não é o Espírito de Deus que está nela, e sim é o espírito de Satanás. Está muito claro aqui. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Às vezes a pessoa é até uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, dedicada, esforçada, mas a pessoa está andando errado e o diabo não perde a oportunidade. Então o espírito de Satanás vai atuar naquela pessoa, vai continuar induzindo ao erro. Infelizmente é assim que anda a maioria católica e evangélica no geral, errando, cometendo erro para todo lado. Ou seja, é Satanás que está dominando a humanidade. É triste, mas é a realidade. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para a maneira como a humanidade vive, a gente vê que estão vivendo de crente a católico, a espírita, quem quer que seja, tudo andando errado. Então é o espírito de Satanás que está nelas e não o espírito de Deus. Então que você possa entender que não é a pessoa em si, mas é o espírito de Satanás que estão sobre essas pessoas. Então cuidado com o erro, porque quando alguém erra, ou melhor, cuidado com determinadas coisas erradas que muitos falam e faz, porque alguém só pode fazer o que é certo se o Espírito de Deus repousa sobre ela. Quando alguém anda em santidade, o Espírito de Deus repousa sobre ela e ela passa a ter domínio sobre o pecado. Mas quando alguém anda de maneira errada, o Espírito de Satanás repousa sobre ela e induz ela a também andar no erro. E hoje existe mais pessoas no erro do que fazendo o que é certo. Ou seja, há mais de Satanás nas pessoas, infelizmente, do que de Deus, porque a gente vê mais coisas erradas do que o que é certo. Então a Bíblia ensina claramente que a humanidade, por incrível que pareça, é triste o que eu vou falar aqui, mas no geral a humanidade tem mais do mundo, mais de Satanás do que do próprio Deus, que a gente vê muito mais o que é errado do que o que é certo. Que você possa refletir nisso e que você possa entender que a gente só pode fazer o que é certo se viver em santidade. Quem vive em santidade tem sobre si o Espírito de Deus, domina o pecado. Mas se alguém não viver em santidade, vai fazer o que é errado sempre,
porque o diabo vai induzir a errar sempre também. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.